Existem histórias no futebol que são simplesmente difíceis de entender. Jogadores que em determinado momento chegam ao topo, são admirados, idolatrados, vencedores e parecem ter tudo para construir uma carreira lendária. Mas por algum motivo, tudo desaba. O que era sonho vira pesadelo e o que era promessa de idolatria eterna se transforma em decepção. Esse é exatamente o caso de Luan Guilherme, o Rei da América de 2017. Um jogador que por alguns momentos encantou o Brasil, a América do Sul e até chegou a ser cogitado na seleção principal, mas que de forma inacreditável mergulhou em uma das quedas mais impressionantes do futebol brasileiro recente. A sua história começa bem longe dos grandes centros do futebol. Ele nasceu no dia 27 de março de 93, na pequena cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Com apenas 8 anos, Luan deu os seus primeiros passos no esporte, mas jogando futsal, uma modalidade que mais tarde ele mesmo diria ter sido fundamental para desenvolver a sua habilidade, domínio em espaço curto e capacidade de improviso. O seu talento era evidente, mas o caminho até o profissionalismo estava longe de ser simples. Diferente de muitos jogadores que entram cedo em grandes clubes, Luan ficou durante muito tempo atuando no futebol amador. Foi só em 2012, aos 19 anos, que ele migrou do futsal para o futebol de campo. O seu primeiro clube foi o Juventus Vila Anchieta, uma equipe amadora da cidade de Rio Preto, e foi justamente lá que ele começou a chamar a atenção. O primeiro contato profissional surgiu ainda em 2012, quando assinou com o Tanabi Esporte Clube, que disputava a Série B1 do Campeonato Paulista, uma das divisões mais modestas do futebol estadual. E mesmo jogando em um cenário de pouca visibilidade, ele conseguiu se destacar. E poucos meses depois, Luan voltou para sua cidade natal para vestir a camisa do América SP, justamente onde aconteceu o primeiro grande ponto de virada na sua carreira. Em janeiro de 2013, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torneio de base mais tradicional e importante do país. E ele não só participou, como foi muito bem. Foram 6 gols marcados na competição. E naquele momento, a promessa do interior paulista já estava no radar de vários clubes grandes. Depois da Copinha, ainda passou rapidamente pelas categorias de base da Catanduvense, mas o destino já estava traçado. O seu talento foi observado por olheiros do Grêmio, que não pensaram 2 vezes antes de levá-lo para Porto Alegre. Ali, começava uma nova etapa, a mais promissora da sua carreira. Chegar ao Grêmio foi mais do que uma oportunidade, foi a chance da vida. Luan completou a sua formação nas categorias de base e em tempo recorde foi promovido ao elenco profissional. A estreia veio no Campeonato Gaúcho de 2014, no dia 19 de janeiro, contra o São José. E a partir dali, ficou claro que aquele garoto tinha algo diferente. O ano de 2015 foi a confirmação de tudo aquilo que o Grêmio apostou. Luan se destacou de forma impressionante no Brasileirão. Atuando como falso 9, ele brilhou e marcou 10 gols na competição, além de assistências, jogadas e participação direta na criação ofensiva do time. O seu desempenho foi tão impactante que ele terminou a temporada recebendo a bola de prata, além de uma vaga na seleção do Campeonato Brasileiro. Naquele momento, Luan já era oficialmente uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Só que nem tudo foram flores. O ano de 2016 começou cercado de expectativa, mas rapidamente se transformou em pressão. O Grêmio teve um início de temporada muito abaixo do esperado e Luan, como principal referência técnica, se tornou o alvo preferido da torcida. Em um episódio que marcou profundamente a sua trajetória, alguns torcedores compareceram a um treino e em protesto jogaram pipocas no carro do jogador. Mas Luan respondeu da melhor maneira possível, dentro de campo. No primeiro jogo após esse episódio, pela fase de grupos da Libertadores, ele foi simplesmente decisivo. Deu 2 assistências que abriram caminho para uma vitória maiúscula do Grêmio por 4-0 contra a LDU. Era uma resposta direta e muito contundente. Mas mesmo assim, o relacionamento com parte da torcida seguia com altos e baixos. A sua atuação na Libertadores de 2016, especialmente na eliminação diante do Rosário Central, voltou a ser alvo de críticas. Luan não conseguiu render jogando aberto pelas pontas no esquema de Roger Machado, o que alimentou a desconfiança sobre a sua capacidade de decisão nos jogos grandes. E bom,
O ano de 2017 começou com o Luan no centro das atenções, e não era para ser diferente. Afinal, após uma temporada de altos e baixos em 2016, o camisa 7 do Grêmio estava determinado a provar que o seu talento não era apenas um lampejo, mas sim algo consistente, capaz de conduzir o clube a grandes conquistas. E foi exatamente isso que aconteceu. O time comandado por Renato Portaluppi, que havia assumido no meio de 2016 e conquistado a Copa do Brasil, parecia finalmente ter encontrado o seu ponto de equilíbrio. E no centro desse projeto estava Luan. Atuando como um meia atacante livre, flutuando entre linhas, ele viveu o melhor momento da sua carreira. O início do Brasileirão daquele ano foi simbólico. Era dia 4 de junho de 2017, na quarta rodada da competição, quando o Grêmio recebeu o Vasco na Arena. A vitória foi tranquila, 2-0, e Luan deixou a sua marca. Mas aquele gol não foi apenas mais um. Naquele dia, ele se tornou oficialmente o maior artilheiro da história da Arena do Grêmio. Com 29 gols marcados no estádio, ele ultrapassou os 28 que pertenciam ao argentino Hernan Barcos, até então dono do recorde. Era mais uma prova de que Luan não era apenas um protagonista. Ele já estava se consolidando como um dos maiores ídolos da história recente do clube. Porém, o grande objetivo do Grêmio naquele ano não era o Brasileirão. Era na verdade a Libertadores da América. E a campanha gremista foi simplesmente memorável. O tricolor fez uma fase de grupos sólida, se consolidando em primeiro lugar sem nenhum problema. Já no mata-mata, o Grêmio mostrou uma combinação perfeita de talento, disciplina e frieza nas decisões. E no meio de tudo isso estava Luan. E a cada jogo decisivo o seu protagonismo aumentava. Contra o Godoy Cruz nas oitavas de final, foi dele o passe milimétrico para o gol de Pedro Rocha no jogo de ida na Argentina, e na volta ele também participou da construção do placar que garantiu a classificação. Nas quartas de final, diante do Botafogo, o confronto foi muito mais tenso. Após um empate sem gols no Rio de Janeiro, a decisão ficou para Porto Alegre e foi Luan quem chamou a responsabilidade, dando assistência para o gol de Lucas Barrios, que garantiu a classificação. Já a semifinal contra o Barcelona de Guayaquil foi onde o Grêmio mostrou ao continente a sua força. No jogo de ida, no Equador, uma atuação absolutamente impecável. O Grêmio venceu por 3-0, praticamente selando a vaga para a final. E Luan jogou muito. Ele deu 2 assistências e ainda marcou um golaço em um dos lances mais bonitos da história recente do clube. A atuação foi tão impressionante que até mesmo os torcedores equatorianos se renderam e fizeram muitos elogios ao camisa 7. E então veio a final. O adversário foi o Lanús da Argentina. No primeiro jogo, na Arena do Grêmio, vitória por 1-0 com gol de Cícero. Mas foi na grande decisão, no dia 29 de novembro de 2017, que Luan cravou seu nome na eternidade. Jogando na Argentina, o Grêmio deu uma verdadeira aula. Fernandinho abriu o placar e depois foi a vez de Luan marcar um dos gols mais icônicos da sua carreira e da história do Grêmio nesse século. Ele recebeu na intermediária, deixou 2 marcadores para trás, invadiu a área e com a calma de um gênio, empurrou a bola para o fundo da rede. Uma obra-prima. O Grêmio venceu por 2-1, 3-1 no agregado e conquistou o tricampeonato da Libertadores. O impacto de Luan na campanha foi gigantesco. Com 3 gols e 10 participações diretas durante a competição, ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2017, recebendo o prêmio de Rei da América. Naquele momento, ele estava no topo do continente. Era ídolo, o herói, o símbolo máximo de um Grêmio que voltou a ser gigante. E o auge parecia o começo de uma era de domínio. Em 2018, o Grêmio conquistou mais um título internacional, a Recopa Sul-Americana sobre o Independiente. Luan seguia como uma das principais peças do time, embora naquele ano já não tenha conseguido repetir o nível absurdo de 2017. O ano de 2019 começou com uma atuação que parecia sinalizar que ele poderia voltar a ser decisivo. No dia 10 de fevereiro, ele marcou 2 gols na goleada por 6-0 sobre o Avenida, ajudando o Grêmio a conquistar o título da Recopa Gaúcha, a sua 5ª taça com a camisa tricolor. Só que a partir dali tudo começou a desmoronar. Luan passou a conviver com problemas físicos, desgaste muscular e, sobretudo, com uma queda brusca de desempenho. Tecnicamente ele já não era mais o mesmo. As suas arrancadas perderam potência. A sua mobilidade, que antes era um diferencial, parecia limitada. E a confiança,
que talvez seja o principal combustível de um jogador como ele, simplesmente desapareceu. O Renato Gaúcho, que tantas vezes o protegeu e bancou a sua titularidade, começou a deixá-lo no banco. E ao longo de 2019, Luan foi preterido em diversas partidas, muitas vezes sendo apenas uma opção para o segundo tempo. O jogador que 2 anos antes havia sido eleito melhor da América, agora se via questionado, criticado e muitas vezes ignorado. O fim da história no Grêmio foi inevitável. Ao término de 2019, após longas negociações, Luan foi vendido para o Corinthians. Ele deixou Porto Alegre carregando no currículo uma trajetória que misturava idolatria e frustração. Ao todo, pelo Grêmio, foram 293 partidas, 77 gols e 41 deles marcados na Arena, onde foi por um bom tempo o maior artilheiro da história do estádio, posto que seria posteriormente ultrapassado por Everton Cebolinha. Além disso, ele saiu com uma coleção de títulos: a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018 e o Bicampeonato Gaúcho em 2018 e 2019. Mas também saiu com a sensação de que talvez pudesse ter sido ainda maior. Quando ele deixou o Grêmio no fim de 2019, Luan ainda carregava consigo uma aura de esperança. É verdade que os seus últimos momentos no Sul foram decepcionantes, mas o torcedor brasileiro ainda olhava para ele com uma mistura de desconfiança e otimismo. Afinal, não é todo dia que um rei da América surge no mercado, disponível e em busca de recomeço. E foi nesse cenário que o Corinthians enxergou uma oportunidade. No dia 14 de dezembro de 2019, o clube paulista oficializou a contratação de Luan, pagando 5 milhões de euros. A chegada foi cercada de expectativas. A Fiel, cansada de um time pouco criativo, sem jogadores capazes de decidir, viu na contratação de Luan uma possível solução para os problemas ofensivos que já se arrastavam por temporadas. A própria diretoria corintiana vendia a ideia de que Luan seria o cara para mudar o patamar da equipe. E o início foi promissor. No dia 15 de janeiro de 2020, ainda na pré-temporada, o Corinthians disputou a Florida Cup, torneio amistoso que acontece nos Estados Unidos. Na estreia contra o New York City FC, Luan mostrou exatamente aquilo que fez dele um dos jogadores mais talentosos do país: técnica, visão de jogo e qualidade na bola parada. Logo de cara, ele marcou 2 gols, sendo o primeiro deles em uma cobrança de falta. E detalhe, naquele momento, o Corinthians não fazia um gol de falta desde agosto de 2018. O desempenho encheu o torcedor de esperança e parecia que, enfim, o Rei da América estava de volta. O primeiro jogo oficial aconteceu poucos dias depois, no dia 23 de janeiro, pela estreia do Campeonato Paulista. Diante do Botafogo, na Neoquímica Arena, o Timão venceu por 4-1 e Luan também deixou a sua marca, um gol de pênalti, o primeiro oficial com a camisa do clube. Mas infelizmente, aquele início promissor não foi um sinal do que viria pela frente. À medida que a temporada avançava, ficou claro que o Luan contratado pelo Corinthians não era mais aquele jogador que encantou o continente em 2017. A falta de intensidade, a dificuldade em se encaixar em diferentes propostas e a queda física se tornaram cada vez mais evidentes. Com o técnico Thiago Nunes, ele até teve uma sequência, mas não conseguiu ser decisivo de forma consistente. O Corinthians oscilava e o Luan também. Quando o Thiago Nunes deixou o cargo, a situação só piorou. E a torcida, que no início abraçou o camisa 7, corintiano assumido, aos poucos foi se irritando com a sua postura apática dentro de campo. Erros técnicos, falta de intensidade e pouca participação nos momentos cruciais se tornaram recorrentes. O ano de 2021, no entanto, começou com uma breve chama de esperança. Em maio, Luan foi titular no clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista e marcou um golaço. A pintura foi tão bonita que acabou premiada como o gol mais bonito do Paulistão de 2021. Mas, de novo, foi só um lampejo. Logo depois, ele voltou a ser reserva e, aos poucos, a sua presença em campo ficou cada vez mais rara. A cada técnico que passava, a situação apenas se agravava, e nenhum deles conseguia encontrar uma função em que Luan rendesse. O auge da sua decadência aconteceu em 2022, quando a sua minutagem despencou de vez. O então técnico Vitor Pereira, assim como todos os seus antecessores, deixou claro que não contava com o jogador.
E durante todo o ano, Luan fez apenas 3 jogos oficiais. Isso mesmo, 3. Ele nem sequer entrava nas listas de relacionados em boa parte da temporada. Foram mais de 20 jogos consecutivos sem ser sequer uma opção no banco de reservas. E para completar o constrangimento, no dia 20 de julho de 2022, o Corinthians anunciou a chegada de Yuri Alberto. Até então, tudo normal. Porém, o clube comunicou que o atacante ficaria com a camisa 7, que até então era de Luan. A perda do número escancarava que a sua história no clube estava praticamente encerrada. Se em 2017 ele era o rei da América, 5 anos depois Luan era um jogador completamente escanteado. Alguém que simplesmente deixou de fazer parte dos planos de um dos maiores clubes do país. Naquele momento, a única discussão que existia era sobre a sua saída. Um empréstimo, uma rescisão ou algum acordo para se livrar do alto salário que na época já era considerado um peso para o clube. O que ninguém imaginava é que o fundo do poço ainda não havia chegado e que a sequência da sua carreira seria marcada não apenas pela decadência dentro de campo, mas também por episódios que manchariam de vez a sua trajetória. Sem espaço, sem clima e sem perspectivas no timão, Luan precisava urgentemente de uma nova oportunidade. E foi assim que no dia 5 de agosto de 2022 surgiu a chance de defender o Santos por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro daquele ano. A contratação não foi unanimidade nem entre os torcedores e nem dentro do próprio clube. Ainda assim, a diretoria santista apostou que, longe da pressão do Corinthians, o meia poderia, quem sabe, reencontrar parte do seu futebol. A estreia aconteceu no dia 15 de agosto contra o América Mineiro, no estádio Independência. O Santos perdeu por 1-0 e Luan entrou aos 31 minutos do segundo tempo. O único momento realmente positivo dessa passagem veio no dia 27 de setembro, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Santos enfrentava o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e logo no começo o Luan abriu o placar. O Peixe venceu por 2-0 e o meia pôde por um breve instante sorrir e comemorar um gol novamente. Só que, assim como vinha acontecendo há anos, o lampejo foi solitário, não existiu sequência, e ao fim da temporada foram 8 jogos e apenas 1 gol marcado. Mais uma vez, ficou claro que aquele não era mais o Luan de 2017. O retorno ao Corinthians aconteceu no dia 1 de dezembro de 2022 e, para surpresa de absolutamente ninguém, o cenário era o pior possível. Era o retrato perfeito de um jogador que, aos poucos, ia sendo empurrado para fora do futebol profissional. O ponto mais constrangedor de toda essa história, porém, ainda estava por vir. No dia 4 de julho de 2023, o nome de Luan estampou os principais noticiários do Brasil, mas não pelos motivos certos. Naquela noite, alguns integrantes de uma torcida organizada do Corinthians invadiram um motel na zona oeste de São Paulo, onde Luan estava hospedado. Segundo relatos, o meia estava acompanhado de cerca de 5 amigos e 4 mulheres quando foi surpreendido pelos torcedores. Ele teria sido agredido na região das costelas, mas apesar do susto e da violência, não sofreu ferimentos graves. O episódio caiu como uma bomba. Ele não só expôs de forma brutal o desgaste completo entre a relação de Luan e torcida, como também evidenciou a distância absurda entre o jogador e qualquer compromisso profissional com o futebol. Menos de um mês depois, no dia 24 de julho, a história chegou ao fim. Corinthians e Luan oficializaram a rescisão de contrato e o clube, que havia investido milhões, simplesmente abriu mão do jogador, colocando um ponto final em uma das contratações mais frustrantes da história recente. E quando a sua carreira parecia condenada, veio um movimento tão surpreendente quanto inexplicável. No dia 27 de julho de 2023, o Grêmio anunciou o retorno do jogador. Luan assinou o contrato até o fim da temporada e, numa decisão polêmica, recebeu novamente a lendária camisa 7, a mesma que usou no auge da sua carreira. A torcida, claro, ficou dividida. Parte via aquilo como uma chance bonita de redenção, uma espécie de última dança, enquanto a outra parte, mais realista, entendeu desde o início que aquilo tinha tudo para dar errado. A reestreia aconteceu no dia 12 de agosto, na vitória por 2-1 sobre o Fluminense, na Arena do Grêmio, pela 19ª rodada do Brasileirão. Mas a verdade é que dentro de campo Luan já não tinha mais condições de competir em alto nível.
Foram apenas 5 jogos, todos saindo do banco de reservas, sem qualquer destaque, sem gol, sem assistência e principalmente sem impacto algum. Ao fim do contrato, sem qualquer surpresa, o Grêmio anunciou que não renovaria com camisa 7. Era o fim, mais uma vez, de uma relação que um dia tinha sido uma das mais bonitas da história recente do clube. Mas ainda assim, Luan seguia tentando. E no dia 11 de janeiro de 2024, foi anunciado pelo Vitória, clube recém-promovido à Série A. O contrato era de uma temporada. Se havia alguma esperança de que na Bahia ele pudesse reconstruir a carreira, ela morreu rapidamente. No dia 26 de fevereiro, alguns moradores do condomínio onde Luan residia denunciaram à administração do prédio um comportamento completamente incompatível com a rotina de um atleta profissional. As denúncias falavam em festas constantes, regadas a bebidas alcoólicas e muito mais, causando incômodo e desconforto na vizinhança. E o Vitória naturalmente não demorou muito para agir. Em menos de 100 dias, as duas partes entraram em acordo pela rescisão do contrato. Ao todo, Luan fez apenas 6 jogos, não marcou nenhum gol, não deu assistência, não participou efetivamente de nenhum lance decisivo e, mais uma vez, deixou um clube pela porta dos fundos. Hoje, ele está há mais de um ano sem disputar uma partida oficial como titular. Ele está sem clube, sem mercado e, para muitos, sem futuro no futebol profissional. De Rei da América em 2017, eleito o melhor jogador de todo o continente, a um jogador que virou símbolo de decadência, frustração e desperdício de talento. E aí, será que ele ainda pode dar a volta por cima ou de fato o seu momento no futebol já passou? Você aceitaria no seu time? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.